Ela acordou no meio da noite e viu seu reflexo no espelho do quarto, parado, observando-a com um sorriso que não estava em seu rosto. O pavor a paralisou quando percebeu que sua imagem piscava em momentos errados, demorando um segundo a mais, como se não fosse um reflexo, mas outra coisa, fingindo ser ela. Lentamente, sua cópia começou a mover os lábios sem som, formando palavras que sua mente não conseguia compreender. Então, com um estalo seco, o vidro trincou de dentro para fora, e a coisa no espelho começou a sair. Meus pulmões travaram. Eu queria gritar, mas apenas um sopro fraco escapou de minha garganta. O estalo se repetiu, dessa vez mais alto, como gelo rachando sob peso excessivo. A fenda cresceu, o vidro deformando-se como se algo do outro lado o empurrasse. A imagem de mim mesma distorcia-se, os olhos afundando, o sorriso ampliando-se de maneira doentia. Meus músculos, antes travados, reagiram no puro desespero. Pulei da cama e corri para a porta, mas ao puxar a maçaneta, ela não cedeu. Trancada. Eu não lembrava de ter trancado. O espelho gemeu com outro estalo e, por reflexo, olhei de volta. O outro eu estava metade para fora agora, os dedos escuros como vidro sujo se estendendo em minha direção. A boca dela se abriu mais, muito mais do que qualquer boca humana deveria. Algo se movia lá dentro. Algo vivo. O desespero fez meus olhos buscarem alguma saída. A janela. Corri, mas no momento em que toquei o vidro, minha mão queimou como se tivesse encostado em metal incandescente. Um grito escapou de meus lábios, e foi ecoado por um som grotesco atrás de mim. A coisa ria. Uma risada rouca e molhada, misturada a um chiado de vidro raspando contra si mesmo. Não havia escapatória. O quarto era pequeno, e o espelho estava bem entre a porta e eu. Senti a presença dela se aproximando, o cheiro de ferro e algo podre impregnando o ar. Fechei os olhos, esperando pelo toque frio. Mas ele não veio. Ao invés disso, o som cessou. Um silêncio pesado caiu sobre o cômodo. O ar ainda estava denso, sufocante, mas algo havia mudado. Abri os olhos lentamente e vi o espelho inteiro novamente. Nenhuma rachadura, nenhuma distorção. Apenas eu refletida, ofegante, o suor escorrendo pela testa. Seria um sonho? Um pesadelo? Meus dedos tremiam quando os levei ao vidro. O toque era frio, mas normal. Respirei fundo, sentindo o alívio tomar conta de mim. Foi então que percebi. Meu reflexo não se mexia. O pânico voltou como uma onda de gelo cortante, arrepiando cada centímetro da minha pele. Eu pisquei. O reflexo não. Meu coração batia tão forte que parecia querer rasgar meu peito. Comecei a me afastar, centímetro por centímetro. A coisa no espelho sorriu. Um sorriso largo, cada dente surgindo lentamente de suas gengivas escuras. Ela ergueu a mão, mas não para me imitar. Ela apontou para mim. E então sussurrou. Não ouvi o som, mas senti as palavras se moldando em minha mente. Algo entre um comando e um aviso. Minha visão ficou turva por um instante. Uma tontura me tomou e, quando tentei me segurar em algo, perdi o equilíbrio e caí de joelhos. O chão estava frio. Frio demais. Levantei a cabeça e, por um instante, tudo pareceu normal. Meu reflexo estava de volta, se movendo comigo. Soltei uma risada nervosa. Meu corpo tremia, a respiração irregular. Levantei-me com dificuldade e, mesmo hesitante, olhei para o espelho mais uma vez. Eu estava lá. Apenas eu. E então percebi o detalhe final. No canto do espelho, bem ao fundo, havia um segundo reflexo. Um par de olhos negros, fixos em mim. Observando. Pacientes. Esperando. Eu nunca mais dormi naquela casa. Eu sempre soube que havia algo ali. Não importava quantas vezes me dissesse que era apenas minha imaginação, eu sentia. Sentia a presença todas as noites, parada no canto escuro do quarto, imóvel, observando. Nunca via nada, mas o ar ficava pesado, o cheiro de terra molhada impregnando o ambiente. Alguma coisa esperava ali, silenciosa,
paciente. Fingir que não estava lá era a única maneira de suportar. Mas naquela noite, algo mudou. Deitado na cama, mantive os olhos fechados, tentando controlar a respiração. O silêncio era absoluto, mas meu corpo sabia que não estávamos sozinhos. Então, ouvi um som abafado, como se algo estivesse se movendo devagar pelo carpete. Passos lentos, arrastados, aproximando-se centímetro por centímetro. Meu coração batia tão rápido que temi que escutasse. Eu podia sentir o colchão ao meu lado afundando sob um peso invisível. O cheiro de terra molhada ficou mais forte. E então veio a respiração. Quente, podre, sufocante. Soprava contra minha nuca em um ritmo irregular. O instinto me mandava correr, mas meu corpo estava petrificado. Um dedo gelado roçou minha pele. Lentamente, deslizou sobre minha espinha, pressionando de leve. Cada pelo do meu corpo se eriçou. Eu queria gritar, queria pular da cama e sair correndo, mas não podia. Sabia que, se me movesse, se reagisse, algo muito pior aconteceria. O quarto estava morto de tão silencioso. E então, na escuridão absoluta, uma voz rouca sussurrou em meu ouvido. Eu sei que você está acordado. Um calafrio cortou minha espinha. Meus pulmões se recusaram a trabalhar. O peso ao meu lado ficou mais intenso, como se estivesse se inclinando sobre mim. A coisa sabia. Ela sempre soube. Meu mundo virou um vórtice de terror absoluto. A vontade de abrir os olhos era quase irresistível, mas algo dentro de mim gritava para não fazer isso. Se eu olhasse, se eu reconhecesse sua existência, seria o fim. O colchão rangeu. O peso começou a se mover. Eu podia sentir, mesmo sem ver, que estava se aproximando ainda mais. Algo gelado tocou minha orelha, deslizando suavemente. Eu prendi a respiração, esperando, torcendo para que aquilo acabasse logo. Então, houve uma pausa. Um silêncio tenso, carregado de expectativa. Por um momento, pensei que tivesse ido embora. Mas não. O cheiro podre continuava ali. A presença ainda me envolvia como uma sombra densa. Eu sentia a coisa se inclinar, sentia o toque invisível se aproximando de novo. E então, o sussurro voltou. Mais próximo, mais baixo, roçando minha pele com palavras que gelaram meu sangue. Não precisa fingir mais. Eu já estou dentro. Meu corpo inteiro estremeceu. Meu coração parou por um instante. O peso ao meu lado começou a se afastar lentamente. Os passos arrastados ecoaram de volta para o canto escuro do quarto. O cheiro de terra molhada começou a desaparecer, como se estivesse sendo sugado pela própria escuridão. Eu permaneci ali, congelado, incapaz de me mover por horas. Quando finalmente o sol começou a nascer e a luz fraca invadiu o quarto, abri os olhos. Não havia nada ali. Nenhum sinal da coisa. Apenas um quarto normal, como deveria ser. Mas eu sabia. Sabia que ainda estava lá. E que agora, ela nunca mais iria embora. Era tarde quando peguei o metrô, o vagão quase vazio, exceto por um homem sentado no fundo, de cabeça baixa. O cansaço pesava em meus olhos, e o som monótono do trem nos trilhos era quase hipnótico. Encostei a cabeça no vidro e deixei minha mente vagar, contando os postes de luz que passavam como fantasmas pela escuridão. Então, o trem parou. O choque da freada repentina me fez despertar. Olhei ao redor. A estação estava deserta, as luzes piscando em um ritmo doentio. O nome na placa estava desgastado, irreconhecível. A voz no sistema sussurrou algo incompreensível, distorcido, como se falasse uma língua antiga. As portas não abriram. Engoli seco e olhei para o fundo do vagão. O homem que estava sentado ali ergueu o rosto. O ar ao meu redor pareceu esfriar. Seus olhos não eram olhos. Eram buracos negros, vazios, famintos. Meu estômago revirou com uma sensação primitiva de pavor. Ele começou a se levantar. O trem apagou por um segundo.
O breu absoluto durou apenas um instante, mas foi o suficiente para o pânico tomar conta de mim. Quando as luzes voltaram, um grito morreu em minha garganta. Todos os assentos estavam ocupados. Pessoas idênticas a ele, com aqueles mesmos olhos vazios, sentadas em perfeita sincronia, olhando diretamente para mim. Seus rostos eram pálidos, as roupas idênticas, o silêncio esmagador. O homem que antes estava sozinho deu um passo à frente. Os outros o acompanharam. Eu me levantei de um salto, o coração martelando contra as costelas. Apertei o botão de emergência, bati contra as portas, mas nada aconteceu. Eles continuaram vindo, passos suaves, coordenados, como se compartilhassem uma consciência única. A única saída era correr para o vagão seguinte. Meus dedos tremeram ao agarrar a maçaneta entre os vagões. Forçando-a com todas as forças, consegui abrir a porta e pulei para o próximo carro. O trem apagou novamente. O vazio me engoliu por um segundo eterno. Quando a luz voltou, eu não estava mais sozinha. Os assentos deste vagão também estavam ocupados. Os mesmos rostos, os mesmos olhos vazios, todos virados para mim. Suas bocas se abriram ao mesmo tempo, mas nenhum som saiu. As luzes piscaram. Mais próximos. Piscaram de novo. Mais perto ainda. Meu corpo se moveu antes que minha mente processasse. Corri. Vagão após vagão, o mesmo cenário se repetia. As mesmas pessoas. Os mesmos olhos. O espaço parecia infinito, como se eu nunca fosse alcançar o final. A cada piscada das luzes, eles se aproximavam mais. Meu peito ardia, minhas pernas doíam, mas eu não podia parar. Então, vi. A cabine do maquinista. A única porta diferente. Agarrei a maçaneta, torcendo desesperadamente. Trancada. Atrás de mim, um coro de respirações crescentes. O cheiro de metal e carne podre encheu o ar. Senti dedos frios roçarem minha nuca. O trem parou. O som do silêncio foi ensurdecedor. Lentamente, virei a cabeça. Eles estavam ali. Todos eles. Parados. Olhando. Um deles, o primeiro, deu um passo à frente. E pela primeira vez, ele falou: "Agora, você também pertence a este vagão." A luz apagou uma última vez. Quando voltou, eu estava sentada. No fundo. De cabeça baixa. Esperando pelo próximo passageiro. Eu nunca deveria ter escolhido aquele hotel. Era barato, decadente, com corredores estreitos e mal iluminados. Mas eu só precisava de um lugar para passar a noite. Quando o recepcionista me entregou a chave do quarto 303, percebi um breve instante de hesitação em seus olhos. Não dei importância. Subi as escadas rangentes, sentindo o cheiro de mofo impregnado nas paredes amareladas. Ao abrir a porta, o ar pesado e estagnado me envolveu. O quarto era pequeno, com uma cama de solteiro e uma comoda velha. Tudo parecia normal, até a primeira batida. No meio da madrugada, acordei com um som oco vindo da parede ao lado. 3 batidas espaçadas. Talvez fosse o quarto vizinho. Mas então veio o arranhar. Um som seco, lento, como unhas percorrendo a madeira. Minha pele se arrepiou. Sentei na cama, prendendo a respiração. O quarto parecia mais escuro do que antes, como se as sombras tivessem se adensado. Olhei para a porta. Algo estava preso ali. Um bilhete manuscrito. Papel amarelado, a tinta tremida como se escrita às pressas. Me aproximei e, com dedos trêmulos, puxei-o para ler. Não olhe embaixo da cama. Meu corpo gelou. Cada instinto gritava para eu obedecer, para me deitar, fechar os olhos e esperar o amanhecer. Mas a curiosidade é uma maldição cruel. Minhas mãos suavam, a garganta estava seca. Devagar, ajoelhei no chão, inclinando-me para espiar sob o colchão. Eu estava lá, deitado, com os olhos arregalados e um sorriso largo demais para ser humano. Meu outro eu me encarava, imóvel, pálido, como uma cópia retorcida da minha própria imagem.
Então, seus lábios se moveram. Um sussurro gélido, quase imperceptível. Ele já sabe que você viu. Um arrepio me atravessou como um choque elétrico. Meu reflexo falso piscou os olhos, mas eu não. Me afastei com um salto, tropecei, bati contra a comoda. A coisa debaixo da cama riu. Um som baixo, molhado, errado. Minhas pernas estavam fracas, mas forcei-me a correr até a porta. A fechadura não girava. Era como se estivesse soldada. Atrás de mim, o colchão se moveu. Cada músculo do meu corpo gritava para não olhar, mas eu olhei. Vi meus próprios pés deslizando para fora, depois minhas mãos. O sorriso ainda estava lá, mais largo, os dentes reluzindo na penumbra. Eu comecei a murmurar algo, uma litania incompreensível, repetitiva, como se fosse uma prece ao contrário. Meus olhos encontraram os dele. E então, eu soube. Eu não era mais eu. A luz piscou. Por um instante, tudo se apagou. Quando voltou, eu estava deitado sob o colchão, olhando para cima, sorrindo. Acordei com o celular vibrando. O som baixo da notificação cortou o silêncio do quarto escuro. Minhas mãos, ainda trêmulas pelo sono interrompido, tatearam o colchão até encontrar o aparelho. A tela iluminou o ambiente com um brilho frio e incômodo. Nova foto adicionada à galeria. Meu coração acelerou. Eu não havia tirado nenhuma foto. A incerteza rastejou pela minha pele como um arrepio lento e gelado. Hesitei por um instante antes de abrir o aplicativo. A galeria se abriu e lá estava ela, uma imagem minha, dormindo. O ângulo era estranho, tirado de cima, como se alguém estivesse parado exatamente sobre mim. Minha respiração ficou presa na garganta. A escuridão do quarto se estendia ao fundo da foto, sombras ondulando nas bordas da tela. E então percebi, na extremidade da imagem, um borrão, uma silhueta sutil, quase indistinta, mas presente. Alguém estava ali. O ar ficou pesado. Meus olhos se moveram devagar pelo quarto. Tudo parecia igual, mas algo estava errado. O canto mais escuro, ao lado do guarda-roupa, parecia denso. Como se o breu fosse mais espesso ali. Forcei meus ouvidos, tentando captar qualquer som, qualquer respiração que não fosse minha. Nada. Apenas um silêncio esmagador. Minhas mãos tremiam enquanto eu voltava para a foto. Ampliei. O borrão tomou forma. Lá estavam os contornos de um rosto, fundo, cavernoso. Olhos negros, sem reflexo. Um sorriso esboçado, irregular, como se não pertencesse a um rosto humano. O pavor me paralisou. A tela do celular piscou. Nova notificação. Nova foto adicionada à galeria. Eu não toquei em nada. Apertei a tela. Outra imagem. Desta vez, o ângulo era diferente. Tirada da porta do quarto. Eu ainda estava ali, congelado, segurando o celular. Mas agora, havia algo atrás de mim. A silhueta. Mais nítida. Mais próxima. Os olhos negros fixos em mim, o sorriso maior, distorcido. A respiração ficou rápida, os dedos suados quase deixaram o celular cair. Me virei num impulso, o coração disparado. Nada. O quarto estava vazio. Mas eu sabia que não estava sozinho. Não podia ver, mas podia sentir. A presença. O peso do olhar invisível me queimando a pele. Cada instinto gritava para correr, sair dali, mas minhas pernas estavam presas pelo medo. O celular vibrou novamente. Outro alerta. Nova foto adicionada à galeria. Eu não queria olhar, mas meus dedos se moveram por conta própria, deslizando pela tela. A foto abriu. Meus joelhos cederam. Era eu, mas não era uma imagem tirada do quarto. Era de fora. Do lado de fora da minha janela. Como se alguém estivesse lá fora, olhando para dentro. E então, a tela apagou. E uma batida soou na janela.
A tempestade rugia lá fora, o vento açoitando as janelas com uma fúria quase viva. O trovão estalou no céu como um grito de algo imenso e raivoso. Eu estava no quarto, debaixo das cobertas, quando ouvi minha mãe chamando da cozinha. Sua voz atravessou o barulho da chuva, firme, mas um pouco abafada. Venha aqui, querido. Algo em seu tom me fez hesitar. Não era urgência, nem medo. Apenas algo errado. Mas meus pés tocaram o chão frio mesmo assim, e eu saí do quarto, atravessando o corredor escuro até a cozinha. As luzes tremeluziam, projetando sombras trêmulas pelas paredes. Quando cheguei lá, o cômodo estava vazio. Minha garganta secou. Mãe! Minha voz saiu pequena, perdida no som da tempestade. Nada. Nenhum sinal dela. Apenas o eco do meu chamado se dissipando na casa. O relâmpago iluminou o corredor atrás de mim por uma fração de segundo. Jurei ter visto algo se mover. Meus batimentos aceleraram. Engoli em seco e voltei para o quarto, mais rápido desta vez. Quando estava prestes a abrir a porta, algo gelado percorreu minha espinha. Do outro lado, baixinho, a voz da minha mãe sussurrou: "Não saia." Eu também ouvi. Meus dedos ficaram paralisados na maçaneta. Um arrepio me atravessou da cabeça aos pés. Meu coração martelava no peito. A mãe na cozinha e a mãe dentro do meu quarto. Qual das duas era real? O vento uivou lá fora e as luzes piscaram mais uma vez. Eu recuei um passo. Minha respiração era curta, entrecortada. O sussurro se repetiu, mais suave, mais suplicante. "Por favor, fique." A porta rangeu. Não se abriu, mas rangeu, como se algo pressionasse do outro lado. Meu corpo queria correr, mas para onde? O que estava na cozinha? O que estava no meu quarto? Meus olhos percorreram o corredor. A tempestade aumentava. Os trovões pareciam vibrar dentro da minha cabeça. O vento entrou por alguma janela aberta, fazendo as cortinas dançarem como espectros inquietos. Algo estava ali comigo. Algo que falava com a voz da minha mãe. Fechei os olhos. Respirei fundo. Quando os abri, tomei uma decisão. Eu girei a maçaneta.